Olá, meu nome é Ana Carla, sou da Casa Espírita Acesesc e hoje nosso exórdio será sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 13, intitulado Que é a carne? Vamos à leitura e posteriormente à reflexão. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre Jesus figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características, boas ou más, de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, tendo feito a leitura do capítulo 13, nós percebemos que de início tem logo uma mensagem. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículos 25. Paulo, ele já nos traz bastante informação nessa mensagem. Já nos diz muito. Mas Emmanuel vem nos explicar ainda melhor nesse capítulo o que Paulo traz nessa mensagem. E aí no primeiro parágrafo nós temos: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. E por que essas pessoas se queixam das exigências da carne? Porque, estando espiritualizadas, teriam que largar esses desejos, esses impulsos? Essas pessoas ainda se encontram muito presas à carne, às vontades da carne? Logo em seguida nós temos: é verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. O que significa essa palavra? Concupiscências. Significam desejos. Significa esses desejos tanto por bens materiais, mas como desejos sensuais, desejos da carne. Sabe quando nós falamos, como costumamos dizer, existe um ditado que diz: a carne é fraca. Pois bem,
É sobre isso que este primeiro trecho do capítulo está nos falando. Esse desejo, não é? Essa carne ser fraca. Como nós ainda não temos, ou mesmo não buscamos o conhecimento, não temos ou mesmo a compreensão sequer, né, o entendimento, continuamos usando como desculpa, muitas vezes, que nossa carne é fraca. Então, usamos desse símbolo, desse ditado da carne ser fraca, como um pretexto para continuar agindo, né, sendo submissos a esse desejo da carne. Mas afinal, o que é a carne que tanto estamos falando aqui? Nossa carne, ela é um fluido material, né? Esse composto, esse conjunto de fluidos materiais que vai seguir e obedecer às condições de vida desse planeta. Ou seja, nós, enquanto carne, nós temos o corpo, nossa casa, esse corpo em que o nosso espírito habita. Ele tem condições que são favoráveis à sobrevivência nesse planeta terrestre que habitamos. Então, é um conjunto de fluidos, a carne, esse corpo. Se faz muito importante compreender que esse conjunto, né, de fluidos, da matéria, ele é passivo e não se comanda sozinho. Portanto, esses desejos da carne, esses impulsos, essas vontades, na verdade, são comandadas por nosso espírito. Então, muito importante refletir a respeito disso quando nós, na verdade, queremos colocar na carne a culpa por nossos impulsos, por nossos atos, né? Por esses desejos. Quando, na verdade, é apenas o reflexo do que o nosso espírito, na verdade, deseja. Então, essa carne, ela vai ter, né? Ela vai produzir o resultado do que o nosso espírito deseja, do quão evoluídos nós somos ou não, ou ainda não somos, como nós sabemos. Então, a carne, ela é fraca, né? Como o próprio Mestre Jesus nos dizia, né? Que a carne é outro trecho, né, do livro que traz, que diz aqui, em outro parágrafo, que o espírito, como elemento divino, ele é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Isso o próprio Mestre nos trouxe, né? Então, sabemos que essa expressão humana que é a carne, não é? Que tem esses fluidos materiais, esse conjunto de fluidos capaz de sobreviver, né? de estar nesse planeta, nada mais é do que um conjunto da matéria que é comandada por nosso espírito. Sendo assim, volto a dizer, nosso espírito é quem verdadeiramente comanda essa carne e não o contrário. Então, o espírito é determinante e não a carne. Então, nossa carne ela não é determinante, não é ela quem comanda, né? Então, nosso espírito, ele quem é determinante. Então, essa carne, por mais que o nosso espírito e o nosso corpo estejam interligados, eles são independentes, mas estão interligados. As características boas, ou não tão boas assim, ou más, que a carne, né, tem, são determinadas pelo nosso espírito, por tudo o que nós somos, enquanto espírito, enquanto buscamos e o quanto evoluímos. Então, a carne é apenas a soma, características, né? Vai transmitir
as características do que esse espírito é na verdade ainda e do quanto precisa melhorar ainda. Os desejos carnais, os impulsos, a ingratidão, como a própria mensagem nos traz, né? A ingratidão, a má fé, o traço do traidor, são manifestações do espírito, né? E não da carne. Todas essas, assim como outras, são manifestações do nosso espírito, né? E não da nossa carne. Nós é que somos responsáveis. Nós, enquanto espírito, somos responsáveis por controlar e ter o autodomínio sobre esses desejos, sobre esses impulsos. Então, que fique essa reflexão, que nós não coloquemos mais a culpa na carne, pois sabemos que o nosso espírito é que é responsável por esses impulsos, por esses desejos e pelo controle e autodomínio. Então, é essa mensagem, meus irmãos. Muito obrigada.